primeiro museu de bruxaria e magia do mundo, fundado na Ilha de Man, foi durante anos uma grande vitrine para a bruxaria. Muitos dos grandes nomes da bruxaria moderna foram atraídos para um famoso moinho em ruínas nos arredores de Castletown, onde puderam conhecer, aprender e praticar bruxaria com a figura mais importante da Wicca, Gerald Gardner. Em 1948, C.S. Williamson, um amigo de Gardner, adquiriu instalações onde, com o apoio das autoridades locais por se tratar de uma perspectiva de atração turística, ele criou o Centro Folclórico de Superstição e Bruxaria, inaugurado em 51. Gerald Gardner, que rapidamente estava se tornando um dos rostos públicos mais reconhecidos da bruxaria moderna e ativamente envolvido no renascimento da tradição, tornou-se o bruxo residente e mestre de magia do museu e ajudou a aumentar a grande coleção de artefatos de bruxaria que formaram a espinha dorsal das exposições iniciadas por C.S. Williamson. Gardner tinha uma variedade de espadas e instrumentos mágicos, enquanto Williamson havia montado uma coleção de talismãs e amuletos. As atividades do museu eram divididas em 3 tópicos: a exibição de objetos ao público relacionados à bruxaria e folclore, um restaurante para visitantes e um esquema de associação. Os visitantes interessados eram convidados a se tornar membros do Folklore Center e, em troca de suas assinaturas, recebiam uma revista com takes do museu, artigos escritos por membros e não membros e respostas para perguntas por correspondência. Além disso, os membros tinham acesso à biblioteca do museu, eram encorajados a coletar e doar objetos para a exibição e podiam se juntar a um grupo de estudos para discutir os aspectos práticos da magia. O interesse de C.S. Williamson era puramente antiquário, ele era principalmente interessado na história e nas práticas contínuas da magia folclórica, em contraste ao foco de Gardner, que estava mais no renascimento da bruxaria como religião, tendo o museu como uma espécie de centro da Wicca e um local onde os interessados podiam encontrar informações fiéis sobre esse caminho. Em 54, quando C.S. Williamson passou por dificuldades financeiras, Gardner se ofereceu para comprar o museu dele. Gardner renomeou o espaço para Museu de Magia e Bruxaria e divulgou a história de que o moinho em ruínas, que fazia parte de suas instalações, havia sido usado por bruxas locais durante muitos anos antes da fundação do museu. O museu trazia várias reconstruções conectadas com as tradições da magia, que incluíam um templo para a prática da magia medieval, baseado em um modelo que poderia ter sido usado pelo astrólogo e mágico John Dee, uma réplica de um templo da Golden Dawn e uma casa de bruxas. O museu também contava com um restaurante chamado Witch's Kitchen, que servia uma sopa de bruxas, tinha uma fonte dos desejos e uma loja que vendia cartões postais com os rostos dos bruxos e bruxas da época. Logo o museu se tornaria uma referência, atraindo a atenção de pessoas de todas as partes do mundo. O sucesso foi tão grande que mais de 18 mil pessoas visitaram o museu em seu primeiro ano para conhecer mais sobre a arte da bruxaria e apreciar a coleção em exibição. Após a morte de Gardner em 1964, a propriedade do espaço passou para Monique Wilson, uma de suas iniciadas e a sua última alta sacerdotisa. Monique Wilson manteve o museu em pleno funcionamento até 1973, mas, sem a presença magnética de Gardner, a curiosidade das pessoas pelo museu foi diminuindo e o número de visitantes foi caindo substancialmente ano a ano, o que levou Monique Wilson a ter que tomar a dura decisão de vender todo o acervo do Museu de Bruxaria da Ilha de Man ao Museu dos Ripleys, que ficou conhecido no Brasil como Acredite Se Quiser. Assim, o acervo foi enviado para São Francisco, nos Estados Unidos, onde passou a ser exibido em vários locais durante anos, até que foi dividido e repassado para outros colecionadores, fazendo com que boa parte do legado de Gardner se perdesse para sempre. Tendo como inspiração o Museu de Bruxaria de Gardner na Ilha de Man, nasceu a vontade de transformar o meu acervo pessoal de artefatos ligados à bruxaria em um museu brasileiro sobre o tema. São mais de 2.000 itens que, ao longo de 27 anos, foram sendo reunidos por mim em minhas andanças pelo mundo. Agora, esses itens poderão se tornar um patrimônio público dos bruxos do Brasil e estarem à disposição para exibição e apreciação de todos os interessados no tema. Isso representa não só uma continuidade do legado de Gardner, mas também uma contribuição histórica para o mantenimento da memória da história da bruxaria. Mas para que isso aconteça, eu preciso da sua ajuda e da sua colaboração através deste projeto de financiamento coletivo.
Toda a verba arrecadada no projeto será revertida para a criação do primeiro Museu de Bruxaria e Magia do Brasil e da América Latina. O museu servirá como um espaço público para evidenciar, propagar e proteger a memória e o viver da bruxaria em nosso país. Colaborando com o projeto, você pode tornar esse sonho realidade e ainda dependendo da categoria em que você decidir participar, poderá se tornar membro de nosso centro cultural atrelado ao projeto do museu. Isso lhe dará acesso à biblioteca virtual do museu, que disponibilizará mais de 17.000 títulos sobre bruxaria e magia, que você poderá consultar gratuitamente sempre que quiser. E como membro exclusivo do Centro Cultural, você também contará com a gratuidade e descontos em diversas palestras, cursos e aulas experimentais que serão desenvolvidas pelo projeto. Um mural comemorativo especial com o nome dos colaboradores na criação do museu também será preparado, e assim seu incentivo poderá ser para sempre eternizado como um importante legado na história da bruxaria do Brasil e do mundo. São diversas categorias para você escolher e participar, e toda a contribuição é valiosa na tarefa de tornar o sonho de um museu de bruxaria e magia no Brasil uma realidade. Una-se a mim nesse projeto e vamos manifestar juntos essa magia. Eu estou contando com a sua colaboração.